Olá pessoal, aqui é a Ana Cláudia. Minha aula de hoje vai ser sobre Tritricomonas ruetus. O Tritricomonas, ele é um protozoário pertencente ao filo Sarcomastigóphora, subfilo Mastigóphora, ordem Tricomonadida, classe Zomastigophorazida, família Tricomonadide. Outros nomes para esse mesmo protozoário, né, para essa mesma espécie de Tritricomonas ruetus, são Tricomonas bovinus, bovis, masante, uterovaginalis e vitulae. Então, sempre que vocês ouvirem qualquer um desses nomes, pensem que trata-se de Tritricomonas ruetus. É o mesmo nome dado para a mesma espécie. É igual acontece com Giardia. São sinônimos para a mesma espécie. A gente costuma usar Tricomonas ruetus. É o mais usado e o mais comum também. Bem, esse protozoário ele causa uma doença que acomete bovinos e gatos, que é chamada de tricomonose, ou tricomoníase, ou, em casos de bovinos, aborto precoce das vacas. Apesar de se tratar da mesma espécie, existem genótipos diferentes. E o tropismo é diferente para cada animal. Então, no bovino, o Tritricomonas ruetus ele tem tropismo para o trato reprodutivo. Então, os sinais são sinais reprodutivos. Já para gatos, o tropismo do Tritricomonas é para o trato intestinal. Então, os sinais em gatos são sinais voltados para o trato intestinal. Não há sinais reprodutivos em gatos e nem sinais do trato intestinal em bovinos. Então, prestem muita atenção nisso. Bovinos, vocês lembram de trato reprodutivo. Gatos, vocês já lembram de trato intestinal. Os gatos têm diarreia, a gente vai ver mais pra frente isso. Falar um pouquinho da morfologia. Assim como o Stomonas, o Tritricomonas ele só tem trofozoito. Ele não forma cisto. Prestem muita atenção nisso, ele não forma cisto. Apenas dos três que eu dei aula, apenas Giardia forma cisto. O Tritricomonas ele forma um pseudocisto como forma de resistência, mas não é um cisto propriamente dito. A morfologia dele, o trofozoito, né, ele é piriforme ou fusiforme. Ele possui 3 flagelos anteriores. Prestem muita atenção nisso, porque é o que diferencia, na maioria das vezes, os 3 protozoários que eu dei para vocês. 3 flagelos anteriores e um flagelo recorrente. Acompanhe aqui com o mouse. Um flagelo recorrente e 3 anteriores. Uma característica única, né, dos 3 que a gente viu é que o Tritricomonas ele possui uma membrana ondulante, que auxilia no movimento dele, assim como os flagelos. Mas é só o Tritricomonas que possui, dos que a gente viu, entre Giardia e Stomonas. Possui um núcleo, um corpo parabasal, um axóstilo, que é a estrutura que dá sustentação, e um anel de cromatina. Mas foquem principalmente nos 3 flagelos anteriores, no flagelo recorrente e na membrana ondulante. Aqui a gente consegue ver os 3 flagelos, uma membrana ondulante com um flagelo recorrente, o axóstilo e o núcleo. E lembre-se, ele não forma cisto. Vamos falar um pouquinho sobre a doença nos bovinos, tricomonose bovina. Então, em bovinos, o Tricomonas ele se localiza no trato genital, né? Na fêmea é vagina e no útero, e no macho, principalmente glande e prepúcio. Mas também pode ser encontrado no epidídimo, vasos diferentes, testículo e vesículas seminais, mas principalmente glande e prepúcio. A transmissão, então, como afeta o trato reprodutivo, é através da monta. É a transmissão venérea, né? Inseminação artificial, ela não transmite Trichomonas fuetus, porque o protozoário, o Trichomonas, ele não fica no sêmen. Mas pode acontecer do que? Se a pessoa que está coletando o sêmen não tiver um hábito de higiene tão correto e for um pouco descuidada, se na hora que ela está coletando o sêmen, se ela não lavou direito o prepúcio,
e a hora que ela for coletar contaminou com líquido prepúcial o sêmen que ela coletou, o Trichomonas está presente nesse líquido prepúcial e ele pode então contaminar o sêmen. E aí, quando essa pessoa for fazer inseminação artificial, como o sêmen está contaminado, ela pode transmitir Trichomonas para a fêmea. Mas sêmen ele não possui o protozoário. A inseminação artificial só pode ser transmissão se houver algum erro na parte da pessoa que está coletando o sêmen. Mesma coisa o exame ginecológico. Se a pessoa que fez o exame numa vaca colocou uma luva, enfiou a mão no resto da vaca e utilizou a mesma luva para outra, ela pode estar transmitindo tricomonas para essa outra vaca. Então, a via principal de transmissão é a monta, mas pode ocorrer da inseminação artificial e no exame ginecológico se a pessoa não tiver higiene suficiente, não fazer a higienização suficientemente na hora de fazer a colheita do sêmen e o exame ginecológico. Então, vamos falar um pouquinho do ciclo, né? Então, uma fêmea infectada, o macho vai lá, ela possui trofozoitos na vagina. O macho vai lá e acaba adquirindo essa infecção, né? A hora que durante a monta, ele adquire essa infecção. E o macho, no macho, os trofozoitos eles se multiplicam, principalmente, como eu já havia dito, no prepúcio e na glande, na mucosa da glande. Então, quando ele adquire essa infecção, os trofozoitos começam a se replicar na mucosa da glande, né, na mucosa do pênis dele. E aí, quando ele for montar em outra, né, outra vaca, ele acaba transmitindo para essa outra vaca. Inicialmente na vaca, a primeira reprodução do protozoário é na vagina, depois ele sobe até o útero, se reproduz no útero também e consegue chegar até a placenta. E quando ele chega na placenta, ele pode causar descolamento da placenta e, consequentemente, aborto. Então, um dos principais sinais que a gente vê em vaca são abortos. E a multiplicação do parasita é feita por multiplicação, divisão binária, assim como Giardia e Stomonas. Então, aqui novamente, uma representação do ciclo. Então, eu tenho um touro infectado, ele transmite para uma vaca. Na vaca, o trofozoito ele se multiplica na vagina e no útero e chega na placenta, leva a aborto. E esses números aqui, 2 e 1, representados, é o que eu falei para vocês no início, que eles podem formar pseudocistos. Então, o Tetrachomonas, quando ele está num ambiente que não está agradando ele, que não é um ambiente favorável para ele se desenvolver, ele consegue formar um pseudocisto e ficar ali, aguardando até que o ambiente se torne favorável para ele voltar, para ele se tornar trofozoito de novo e voltar a se replicar. Então, isso aqui demonstra isso. Eu tenho um trofozoito que ele não está no ambiente adequado para ele se tornou um pseudocisto, depois ele voltou a ser trofozoito e a se multiplicar. Então, Trichomonas ele não forma cisto, mas ele tem a capacidade de formar um pseudocisto enquanto ele sente que não está nas condições adequadas para a reprodução dele. A patogenia nas fêmeas. Então, as fêmeas elas começam a apresentar uma vaginite, né? Porque o protozoário ele começa a se multiplicar na vagina, leva uma inflamação do local e causa vaginite. Normalmente, a resposta que a gente vê é um corrimento mucopurulento saindo da vagina das vacas. Também, quando ela vai para o útero, essa multiplicação do parasita no útero leva a endometrite, porque além da resposta inflamatória no local, os trofozoitos eles liberam umas substâncias tóxicas, que também
auxilia para a inflamação, levando a endometrite. Descolamento de placenta, como eu já havia falado, consequentemente morte fetal e aborto. E uma coisa que vocês precisam ter em mente é que a tricomonose ela é autolimitante. O que significa isso? A fêmea ela se cura sozinha, não precisa de tratamento. É só dar descanso na reprodução, deixar ela sem receber o macho por um período, e aí ela acaba eliminando por ela mesma a infecção. Então, a cura se dá após 3 cios, se não houver monta. E uma outra coisa é que a fêmea se torna imune depois da infecção. Então, se ela pegar de novo o protozoário, ela não vai desenvolver a doença, a não ser que a imunidade dela esteja baixa. Aí pode ser que ela desenvolva novamente, mas se a imunidade dela estiver boa, ela se torna imune após a infecção. Então, foquem bastante nisso. Fêmea, ela cura sozinha, ela tem uma cura espontânea após 3 cios sem monta. E ela se torna imune após a infecção. Vocês vão ver que isso é diferente em relação ao macho. Patogenia nos machos. O macho ele tem o protozoário, mas a maioria das vezes ele não apresenta sinal nenhum. A maioria das vezes ele não tem alteração nenhuma. Ele é um portador são, né? Como vocês já tiveram no começo do semestre. Ele tem o agente se replica nele, mas ele não apresenta sinal nenhum. Alguns machos podem desenvolver balanite, que é a inflamação da glande, orquite, que é a inflamação do testículo, epididimite, que é a inflamação do epidídimo, e desinteresse pela cobertura da vaca, mas é raríssimo isso acontecer. É muito comum você ter macho que tem tricomonas e você não sabe porque ele não apresenta sinal nenhum. Então é muito importante fazer exames sempre nesses machos. E o que é diferente da fêmea que eu havia comentado, os machos, eles não conseguem se curar, nem com tratamento. Eles ficam infectados pela vida toda. Então, não vale a pena manter um macho com tricomonas no rebanho. Então, o mais recomendado é fazer o descarte do animal, porque ele vai ter o protozoário com ele pela vida toda e ele vai estar transmitindo para as outras vacas. Então, lembre-se disso. Quando eu falo de Trichomonas flatus, fêmea, ela consegue se curar sozinha e ela consegue se tornar imune depois da cura. Macho, não. Macho, apesar dele não ter sintomatologia nenhuma, os protozoários não saem dele e ele se torna fonte de infecção para o resto da vida. E lembre-se também que o macho ele não afeta a fertilidade, não afeta a qualidade do sêmen nem nada. Como eu já havia dito, o protozoário ele não vai para o sêmen, ele fica ali na glândula no prepúcio. Então, o macho ele vai ser fértil a vida inteira dele, só que ele vai estar passando tricomonas para as fêmeas. Sinais clínicos em fêmeas começa a ter uma tumefação da vulva, aquele corrimento mucopurulento da vagina, pode ter piometra, né? A piometra ela se dá muitas vezes quando o aborto ocorre aborto, mas ocorre morte fetal, mas a vaca não consegue eliminar o feto. Aí ele fica ali, ele se torna macerado, porque bactérias vão e começam a degradar ele, e acaba contaminando o útero e formando piometra, que é acúmulo de pus no útero. O aborto precoce, né? Então, as fêmeas que acabam, que o feto morre conseguem eliminar a placenta e conseguem eliminar o feto, com esse aborto precoce, ela consegue se curar bem rápido, né? Não desenvolve nem piometra. Muitas vezes o próprio produtor nem vê, porque o aborto é tão cedo que ele não acha no pasto o feto morto.
é no primeiro terço da gestação. E fetos masterados é quando não há eliminação. Então aqui a gente tem um aborto que saiu toda a placenta, bonitinho, e o feto saiu bem. E aqui é um aborto macerado. O feto, a fêmea não conseguiu expulsar e ele começou a ser degradado já ainda dentro do útero. Então, o diagnóstico sinais clínicos, né? Vocês podem começar a suspeitar quando houver índice de aborto, as fêmeas com aquele líquido escorrendo da vagina, piometra, vocês podem começar a desconfiar de tricomonose bovina. E aí a gente parte para o exame laboratorial, que é para procurar o trofozoito, né? Pelo exame direto ou através de cultura. Então, para isso, vocês precisam de materiais. Nas fêmeas, a gente usa o muco vaginal e as descargas purulentas do útero. Para o feto, a gente usa o líquido alantóide ou conteúdo do abdômen, do abomaso. E para o macho, a gente faz a lavagem do prepúcio e o líquido que sai do prepúcio a gente usa. Ou pode fazer a raspagem da parte interna do pênis, né, na mucosa do pênis e do prepúcio. Mas o mais comum é a lavagem prepucial. A gente enche a mucosa prepucial de solução fisiológica e puxa com a seringa e usa aquilo e coloca na lâmina e olha no microscópio. Também pode ser feito exames laboratoriais de ELISA, sorológicos, né? E o PCR. Então, o macho ele é considerado negativo se 6 exames consecutivos forem negativos. 6 exames com intervalo de uma semana entre cada um, todos negativos. A fêmea ela vai ser considerada negativa se ela tiver 3 exames negativos, com 2 cios regulares e uma prenhez normal. Então, profilaxia não é recomendado tratamento para os machos. Então, a principal método de profilaxia é eliminar, né, descartar os machos positivos. Como a transmissão é dada pelo coito, a gente indica o uso da inseminação artificial, desde que a coleta do sêmen seja feita com o maior cuidado possível para evitar a contaminação e desde que seja de algum touro também realmente negativo, que a gente saiba que é negativo, né? Não vou pegar o sêmen de touro positivo. E sempre que for comprar animal, tentar comprar animais que tenham exame negativo para tricomonas. Peçam um exame dos animais e peguem e comprem só animais negativos. E nas vacas também, elas têm cura espontânea, mas dependendo, é interessante também eliminar as vacas positivas. Agora passando para a tricomonose felina, esquecem trato reprodutivo, não há sinais voltados para trato reprodutivo em gatos. A localização do T. trichomonas fetus em gatos é no intestino grosso e a transmissão é via fecal oral. Então, o ambiente contaminado com trofozoito, o gato vai lá e ingere o trofozoito. Normalmente é mais contato direto, porque, como eu disse, o trichomonas ele não consegue sobreviver muito tempo no ambiente, porque ele não forma cisto. Então, é muito comum ter tricomonose felina em locais que tem muito gato e que há um contato muito próximo entre eles. E acomete mais animais jovens, não que os velhos não possam ter, eles têm sim, mas os sinais clínicos são mais observados em gatos jovens. O ciclo biológico, então, é pela ingestão do trofozoito. Esse trofozoito ele se replica no intestino grosso e aí é liberado nas fezes.
Mas como eu disse, ele não é persistente no ambiente porque não forma cisto. Então é muito fácil de pegar quando eu tenho um monte de gato próximos, né, que tem contato bem íntimo entre eles. Então, a interação do trofozoito com a mucosa intestinal, com as bactérias presentes, né, com a flora intestinal, a aderência dele no epitélio, juntamente com a liberação de toxinas e proteases, leva à diarreia. E também, assim como as vacas, há cura espontânea, mas é mais longa, leva 2 anos, em média, para ocorrer cura espontânea. Mas os felinos eles se tornam portadores para o resto da vida. Então é muito comum você ter um gato que chega para você com um histórico de que ele tem diarreia de vez em quando, sabe? Aí quando você vê, o animal é positivo para tricomonas, porque eles se tornam portadores para o resto da vida e quando abaixa a imunidade eles acabam tendo diarreia. Os sinais observados é uma diarreia que a gente fala que não é uma diarreia aquosa, ela é mais são fezes não tão formadas, a gente até brinca que parece fezes de bovino mesmo, sabe? Porque são fezes que não são tão formadas, é um bolo fecal e pode com muco e sangue, aqui pode ter sangue. Então é bem desse jeito que tá aqui na representação mesmo. O animal ele só tem isso, ele continua comendo normal, ele não tem perda de peso, nada do tipo, ele só tem isso. Fezes com muco e sangue. E como eu disse, não há doença reprodutiva. O diagnóstico pode ser direto, então eu posso pegar as fezes do animal e olhar no microscópio, procurar trofozoito. Posso fazer a cultura fecal, o PCR, que é o mais indicado, e o histopatológico. O melhor de todos é o PCR, porque o PCR ele detecta o DNA do agente, né? Os demais pode ter uma taxa de erro, sim. Então aqui tem um negocinho que eu peguei de um artigo, como coletar a melhor amostra fecal, né? Então o ideal é usar fezes frescas, diarreicas. Não é interessante não ter dado antibióticos antes para o animal. E existe 3 métodos de colheita de fezes, né? A principal que eles preferem para tricomonas é quando você faz lavagem do cólon. Então você coloca uma sonda até o cólon do animal e faz lavagem com solução fisiológica. Também pode usar esse negócio que eles chamam de loop, fecal loop, onde você coloca essa alça no reto do animal ou após o ânus e coleta um pouco das fezes direto da ampola retal. Mas o que eles mais preferem é fazer lavagem direto do colo. O tratamento é dado com esse remédio, né, esse fármaco, ronidazol. Esse fármaco ele degrada o DNA do protozoário. 30 miligramas por quilo a cada 24 horas por 14 dias. Então aqui é meio que um checklist para a gente ver se o tratamento fez efeito. Então, se o animal deu positivo de tricomonas, eu começo o uso do ronidazol. Se o animal não apresentou sintomatologia nervosa, porque um dos efeitos adversos desse fármaco é afetar o sistema nervoso, se ele não apresentou isso e ele conseguiu fazer o tratamento completo, eu começo a observar. Se a diarreia foi resolvida em menos de uma semana, eu posso presumir que a infecção foi erradicada. Se a diarreia persistir, eu vou retestar para ter tricomonas utilizando PCR. Se der negativo na PCR, eu considero que a infecção foi erradicada. Se der positivo, eu trato novamente com um fármaco. E se o animal continuar apresentando diarreia, quer dizer que aquele animal é resistente ao fármaco que eu utilizei. Aí eu posso. E quando eu for retratar o animal, caso ele dê positivo novamente,
eu tenho que alterar a dose do fármaco para tentar chegar numa dose que eu consiga matar os protozoários. E lembre-se sempre de, no tratamento, separar os animais que estão sendo tratados dos que não estão, para evitar que eles acabem pegando, né? Os sadios acabem pegando a doença. Então, profilaxia e limpeza. Limpeza constante do ambiente, porque, como eu já disse, o trofozoito ele não sobrevive muito tempo no ambiente. Principalmente se o ambiente estiver limpo, seco e em condições aeróbicas, né? Então, com ventilação. Remoção correta das fezes, né? Aumentar o número de caixas de areia, principalmente se você estiver num local que tenha muito gatos. Se você colocar mais caixas de areia, a tendência deles compartilharem a mesma caixa diminui. E isso diminui a infecção. E separar os animais doentes. E é isso sobre tricomonas. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, me mandar e-mail. Espero que vocês tenham entendido e obrigada.